Olá, queridos, graça e paz. Tudo bem com você? Tudo bem com a sua família? Espero que sim, que esteja tudo bem. Eu sou o pastor Joel Brito e quero te convidar para nossas histórias bíblicas. Hoje nós vamos falar sobre a história de José. Uma história fascinante e que tem muito a nos ensinar. Nós vamos abordar essa história em 3 fases. Nós vamos falar de José e seus sonhos, nós vamos falar de José e o processo, e nós vamos falar também de José e a realização desses sonhos. Então fique conosco, Deus deseja falar comigo, Deus deseja falar com você através dessa linda história. Então senta que lá vem história. Seja muito bem-vindo à história de José. Antes mesmo de nós entrarmos na história dita de José, nós precisamos falar do nascimento de José. Porque José, ele foi o filho de número 11 de Jacó, mas foi também o primogênito de Jacó. E nós precisamos entender isso, porque quando falamos de primogênito, normalmente nós ligamos ao primeiro filho. E na verdade, José foi o primeiro filho de Jacó com a sua amada, chamada Raquel. Então nós precisamos falar agora sobre o nascimento de José. Jacó, seu pai, ele foi casado com Lia, a sua primeira esposa, e depois também casou-se com Raquel, a esposa a qual ele amava. Isso tratou de um acordo com o pai, sogro de Jacó, chamado Labão, que quando Jacó se encontra com ele, eles fazem um acordo. Labão é tio, inclusive, de Jacó, pai de José, e nesse acordo, Jacó então fecha com ele de trabalhar 7 anos, e assim Labão iria lhe conceder a mão de Raquel, que era a sua filha mais nova. Porém, Labão tinha uma filha chamada Lia, essa era a filha mais velha. E por costume da época dos povos, normalmente eles davam a mão da filha mais velha para se casar primeiro. E Jacó, ele aceita esse acordo pensando que iria se casar com a filha mais nova, Raquel, que era por quem ele estava apaixonado. E então Jacó trabalha 7 anos e após esses anos todos de trabalho, a história diz que Jacó ele vai se deitar na sua tenda, provavelmente embriagado, e Labão, seu tio, envia a sua filha para a noite de núpcias, para que ali possa firmar o casamento entre Jacó e a sua filha. E então Jacó se deita com a filha de Labão e sem saber que na verdade era Lia ao invés de Raquel. No dia seguinte, pela manhã, ele percebe que foi enganado e ele então vai conversar com seu tio Labão e ali firma-se um novo acordo dele trabalhar mais 7 anos, agora sim por Raquel, a mulher que ele tanto amava. E assim foi. E ele então se casa com Raquel. E agora ele tem, então, 2 esposas. Naquela época podia, hoje não. E então, Raquel era a mulher que Jacó amava. Porém, Raquel, ela era estéril. Não poderia conceder filhos a Jacó. Lia, por outrora, essa sim. E Lia vai conceder a Jacó os seus primeiros 4 filhos. E são eles: o primeiro, Rubem, o segundo, Simeão, o terceiro filho, Levi, e o 4º filho, chamado Judá. E agora Raquel, percebendo que a sua irmã estava gerando filhos para o seu marido Jacó, Raquel ela vai ter uma atitude inesperada, porque ela sabia que não estava conseguindo gerar, que possivelmente era estéril, e Raquel vai entregar a Jacó a sua serva, chamada Bila. E então Bila vai gerar 2 filhos a Jacó. Esses são Dan e Naftali. E agora a irmã de Raquel, Lia,
vendo essa atitude dela, procura fazer a mesma coisa. Vai entregar também a sua serva, chamada Zilpa, para que essa pudesse gerar filhos com seu marido Jacó. E Zilpa, serva de Lia, vai gerar também 2 filhos a Jacó. Estes são Gade e Aser. E aí Lia, ela se deita novamente com Jacó e consegue gerar para Jacó mais 2 filhos. Não perca as contas. Nós vamos agora para o 9º filho e para o 10º filho. Então Lia gera mais 2 filhos, chamado agora Isacar e Zebulon. Então agora Jacó tem num total 10 filhos, mais Raquel, a sua mulher amada, aquele que ele tanto batalhou para casar-se com ela, ela ainda não tinha gerado nenhum filho. E por fim Raquel, ela consegue engravidar. E agora o seu 11º filho vai se chamar José. O filho primogênito, porque é o primeiro com a mulher que ele tanto amava, Raquel. E Raquel vai engravidar uma segunda vez e vai ter um filho da sua velhice, chamado Benjamim. E então a história de José é essa, o seu nascimento. Ele é o 11º filho, o filho de número 11, porém o primogênito, porque é o primeiro filho com a mulher que Jacó amava, com a sua esposa chamada Raquel. E aí sim, nós entramos agora na história de José e seus sonhos. A história de José e seu nascimento, se você quiser acompanhar, está no capítulo 29 e 30 do livro de Gênesis. E aí nós avançamos na história e nós vamos lá para o capítulo de número 37 da sua Bíblia, que fala então da história de José. José, o sonhador. Esse é o primeiro ponto que nós vamos destacar aqui na história de José. José era o filho um dos mais novos, né? Não era o caçula era Benjamim, mas José, ele era um adolescente, um sonhador, alguém que Deus deu a capacidade de sonhar, de visualizar o futuro, sem ele mesmo saber. E então José, ele era um adolescente sonhador, e cada sonho que ele tinha, ele gostava de compartilhar com seus irmãos. Por outro lado, os seus irmãos, vendo que José era um sonhador, achava que José queria se destacar, queria sobressair sobre ele, seus irmãos, e não só isso. Também os seus irmãos continham um certo ódio no coração, porque percebiam que Jacó, o pai deles, amava mais a José do que todos eles. Isso está no capítulo 37, o versículo de número 3, que diz que Israel, que é Jacó, que teve o seu nome mudado depois de um encontro com Deus, Jacó, ele tem 2 curiosidades. Ele também era um sonhador. O pai de José, Jacó, ele teve a visão de anjos subindo e descendo uma escada que ligava a terra aos céus. Jacó, ele teve uma segunda visão, e essa, na verdade, foi um encontro com o próprio Deus, onde ele lutou com um anjo do Senhor, que lhe tocou a perna, e por causa disso Jacó ficou manco, e nesse encontro teve o seu nome mudado de Jacó para Israel. Então, o pai de José, ele era um sonhador, e gerou um filho chamado José, que também estava tendo a experiência de ter sonhos. E no capítulo 37, versículo 3, fala sobre o amor do pai pelo filho. Israel amava mais a José do que a todos os seus outros filhos, porque ele era o filho da sua velhice, e mandou fazer-lhe uma túnica adornada, uma túnica colorida, uma túnica especial. E os seus irmãos percebiam isso, que o seu pai, Israel, ele amava mais a José do que todos eles. E num certo dia,
José vai compartilhar com seus irmãos um primeiro sonho que ele teve. E quando seus irmãos percebem que lá ao longe José está vindo na direção deles, os seus irmãos, com um ódio no coração, começam a tramar entre eles o que fazer com aquele sonhador. E eles dizem: lá vem o sonhador, ele está vindo, o que vamos fazer com ele? E José então compartilha com eles o primeiro sonho. O sonho que fala a respeito dos feixes. Isso está no capítulo 37, o versículo de número 6, que diz assim: José lhes havia dito: ouve, escute o sonho que eu tive. Pareceu-me que estávamos atando feixes nos campos, e eis que meu feixe se levantou e ficou de pé. E os feixes de vocês o rodeavam e se prostraram diante do meu feixe. E os irmãos deles ficaram irritados, começaram a questionar José: o que você quer dizer com isso? Que nós vamos nos render a você? Você sendo mais novo, nós, seus irmãos mais velhos, nós vamos nos prostrar diante de você? E isso ia colocando cada vez mais um sentimento de raiva, de ódio por José no coração dos seus irmãos. E José lhe compartilha um outro sonho, um segundo sonho. E esse sonho vai ser compartilhado não só com os irmãos, mas o pai de José, Jacó, ele também fica sabendo desse sonho. E José compartilha dizendo, isso está no versículo 9: depois José teve ainda um outro sonho e contou deste modo aos seus irmãos: eu tive ainda um outro sonho, e desta vez o sol, a lua e 11 estrelas se curvavam diante de mim. Então José está dizendo que agora não só os irmãos, mas também como se o pai e a mãe, também eles se inclinassem diante dele, José. O seu pai também o repreende por causa do sonho. Que sonho é esse, José, que você está contando a nós? Quer dizer que todos nós vamos nos render diante de você? Mas lembra-se que eu disse que o pai dele, Jacó, que agora é chamado de Israel, ele já teve experiências com Deus, com sonhos? Olha o que diz no versículo de número 11. No mesmo instante, seus irmãos arderam em ciúmes dele. Seu pai, contudo, passou a refletir sobre o que ouvira. Então o pai dele, Jacó, ele começou a refletir: o que será que o meu filho está recebendo como sonho, como visão? O que será que Deus está querendo falar com o meu filho? E então, queridos, os irmãos de José estão ardendo em ciúmes. Os irmãos de José estão com seu coração queimando de raiva e de ódio pela vida de José. Porque José está compartilhando seus sonhos e José está dizendo que ele é maior, superior, que Deus o faria maior, superior do que todos eles. E quando o ódio brota no coração, isso é perigoso, porque todo ódio deve ser controlado, dominado. Lembra-se da história de Caim e Abel? Quando Caim começou a gerar um certo sentimento de ódio, de raiva por seu irmão Abel, e Deus fala para Caim: Caim, cuidado, o pecado está batendo a sua porta, mas você tem o controle sobre ele. Então Deus estava falando para Caim: controle esse ódio. Caim não conseguiu controlar aquele ódio, e você conhece a história, Caim matou Abel. Os irmãos de José aqui estão com um sentimento de ódio no coração deles. E quando José agora está uma vez mais vindo ao encontro dos seus irmãos, eles começam agora a tramar algo muito sério contra a vida de José. Isso está no capítulo 37, o versículo de número 18. Eles o viram de longe, e antes que pudesse chegar mais perto, tramaram a sua morte.
O ódio, querido, no coração, ele precisa ser dominado, controlado, porque senão pode gerar um pecado, e um pecado muito sério. Então seus irmãos, vendo José agora se aproximando, eles começam a cogitar, conversar entre eles, como poderiam acabar com a vida de José. E na verdade, eles não queriam acabar com a vida de José, eles queriam acabar com os sonhos de José. Um dia eu ouvi uma frase que dizia: quem não sonha já está morto. Então eu percebo que os irmãos de José não tinham sonhos, não tinham expectativas, e com isso eles precisavam matar quem tinha sonhos, quem tinha expectativas, quem tinha desejo de crescer. E então eles estão agora maquinando como matar José. E esta é a segunda parte da nossa história. Nós vamos falar dos processos na vida de José, para que lá na frente ele conseguisse ver também esses sonhos sendo concretizados. Eu sei que você já conhece a história de José, mas fique conosco, porque toda história tem por trás uma lição. A primeira reflexão nossa dessa primeira parte de José é: não deixe de sonhar, porque pessoas estão tentando matar os teus sonhos. Continue crendo que Deus é fiel. Sempre tem por trás alguém intercedendo para que você tenha êxito em relação aos teus sonhos. Lembra do pai dele, Jacó, ou Israel? Ele estava refletindo acerca dos sonhos que Deus estava entregando para o seu filho. Eu creio que Jacó estava intercedendo pela vida do seu filho José, para que Deus levasse ele, para que ele pudesse experimentar e viver os sonhos de Deus na vida dele, José. Eu creio que Deus deseja que você viva os teus sonhos também. Eu creio que Deus deseja que você veja concluído, realizado as promessas dele para a sua vida, para a sua família. Por isso, não desanime, não pare de lutar, ainda que você esteja contemplando pessoas se levantando, tentando matar teus sonhos. Deus é contigo. Creia nisso. Que Deus abençoe você, Deus abençoe a sua vida. Se inscreva no nosso canal, acompanhe essa história e até a próxima, em nome de Jesus. Fique com Deus.